Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pelas rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. O Fora da Curva está no ar. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos transmitindo também pelo Facebook com imagens aqui do estúdio, na nossa página Programa Fora da Curva. Nesta semana estamos analisando a conjuntura política das eleições. Muita gente pensa que não existe diferença entre esquerda e direita, de tanta mistura entre os partidos que fazem as coligações mais inusitadas. Além disso, alguns comportamentos e discursos de políticos, tanto de esquerda quanto de direita, também confundem o eleitor, porque se parecem muito, e o eleitor não consegue distinguir essas diferenças. Por isso, o programa de hoje pergunta: onde estão direita e esquerda neste cenário eleitoral? É possível identificar essas linhas ideológicas? Para analisar o quadro eleitoral, estamos com o advogado e coordenador da Cátedra de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, da Universidade Católica de Pernambuco, Manuel Moraes. Bom dia, Manuel. Bom dia, Diogo. Bom dia, Mauro. Também estamos com o doutor em Serviço Social e membro da coordenação da Frente Brasil Popular, Eduardo Mara. Olá, Eduardo. Olá. E também estamos com o historiador e professor substituto de Teoria Política da UFPE, Diogo Cunha. Olá, Diogo. Olá, obrigado pelo convite. Bom, acho que a gente podia começar, Diogo, para a gente entender o cenário eleitoral. Você poderia explicar do que a gente está falando quando se refere à direita e à esquerda na política? Claro, olha, eu acho que, em primeiro lugar, é uma distinção que ainda é válida, né, embora tenha sido muito contestada, né, em diferentes momentos. E também é importante frisar que é importante falar de direitas no plural, né, e como a gente fala de esquerdas no plural, né. E é importante analisar esses dois campos políticos, eu acho, a partir de uma perspectiva histórica. Quer dizer, evidentemente que da Revolução Francesa para cá a gente teve várias direitas e várias esquerdas, né? E elas têm que ser analisadas dentro de um contexto específico e dentro das especificidades nacionais também. Eu acho que a gente pode partir de uma definição minimalista, que é a clássica proposta pelo Bobbio, né? Esse célebre cientista político italiano, onde ele vai argumentar, em uma frase que a esquerda, né, tem uma tendência a priorizar a questão da igualdade, né, de denunciar a injustiça social, né, enquanto as direitas elas vão privilegiar a questão da liberdade. Evidentemente que isso não quer dizer que a esquerda seja contra a liberdade, né? Que a direita seja contra alguma forma de igualdade. Mas acho que a partir dessa definição sintética e minimalista, a gente pode desenvolver os significados que esses campos foram tendo ao longo da história. E tem a ver também com a acumulação de capital, pode-se dizer ou não? Que a esquerda, vamos dizer, pensa um pouco mais na distribuição, enquanto a direita pensa mais na acumulação, ou não necessariamente? Acho que a gente pode dizer isso e pode linkar isso à ideia da liberdade que é proclamada e que é demandada pelo campo da direita, ou seja, uma liberdade, sobretudo na esfera econômica, quer dizer, a possibilidade de uma realização, inclusive econômica, sem qualquer tipo de entrave estatal ou de outro tipo. Manuel, você gostaria de comentar? Eu acho que a pergunta do programa é muito feliz, porque pergunta onde a esquerda e a direita estão nessas eleições, não é? Eu diria que a partir do que Diogo colocou, a luta pelo espaço público, a partir do pensamento de Hannah Arendt, demarca muito bem essa disputa que vai haver, não é? A disputa por uma democracia mais participativa, não é? Que setores que estão dentro do processo eleitoral, como disse Diogo, das esquerdas, né? Segmento das esquerdas, vão representar essa luta por maior direitos, por maior participação, por direitos humanos, por afirmação dos segmentos minoritários, não é? Do que Tocqueville chama de uma democracia que corresponde ao direito das minorias, não é? E uma direita que, por não acreditar nessa democracia, não é? Por ser
digamos assim, filha de um patrimonialismo, né, de uma lógica onde o espaço público não tem muito sentido, porque elas representam o interesse do capital e, portanto, o Estado, como está a serviço do capital, elas entendem a democracia como um elemento meramente instrumental, não é? E é nesse processo que você tem candidatos que defendem até a volta da ditadura, porque para eles o Estado está a serviço dos interesses econômicos ou do macroeconômico, né? Como, por exemplo, candidatos que são banqueiros, não é? Então, um candidato que é banqueiro não tem um projeto de sociedade que, por exemplo, tenha como horizonte a distribuição de renda, Sim. a segurança alimentar da população, porque o foco do capitalismo é a acumulação, não é? Então, onde a esquerda está nessas eleições, eu acho que é naqueles candidatos que representem um projeto de sociedade mais justa, igualitária e, consequentemente, mais fraterna. Eduardo? Dizer um olá para os ouvintes desse programa, né? Porque é um programa de fato fora da curva, então quem ouve esse programa que é uma mídia diferente, agradecer Paula e o professor Diogo Emanuel pela possibilidade do diálogo. Veja, esse critério, a questão mais central é como é que a gente extrai da história um critério de interpretação, né? Que é um pouco isso que o professor Diogo fala, quer dizer, a Revolução Francesa nos ajuda, apesar de ela estar a 200 anos de distância, mais de 200 anos, ela nos ajuda a extrair esses critérios. Veja, o momento onde esses termos surgem na Revolução Francesa é um momento da disputa entre o aprofundamento das mudanças que surgem com a sociedade moderna ou o seu retrocesso. Veja, a divisão no parlamento entre direita e esquerda era uma divisão entre os liberais girondinos, que naquele momento na Assembleia Nacional faziam uma aliança com as antigas aristocracias, na aristocracia da Idade Média, e de outro lado os jacobinos, que é um setor da Revolução Francesa que curiosamente ficou conhecido nos livros de história como responsáveis pelo terror. Por aí a gente vê que quem quer aprofundar mudanças é chamado de terrorista há muito tempo, que era esse setor mais radicalizado que queria levar as ideias de democracia, liberdade, fraternidade, além dos limites da sociedade burguesa. Por que esse critério é importante? Porque disso a gente extrai outros critérios. Este setor era o setor que defendia a inclusão naqueles ideais da Revolução Francesa da ampla maioria da população. Ou seja, incluía os camponeses, incluía a nascente classe operária. Por isso a radicalização do discurso desse setor. Por aí a gente já extrai um critério, quer dizer, esquerda é aquele setor que quer aprofundamento de mudanças na ordem, mas é um aprofundamento das mudanças para incluir mais gente, né? E terceiro, se eu quero incluir mais gente, o meu pressuposto é a ampliação da democracia. Então esses são 3 critérios fundamentais, inclusive para analisar quem é esquerda e direita hoje. Quer dizer, um parâmetro é quem é que defende aprofundamento de mudanças que inclua os setores mais oprimidos e excluídos da população, que são minorias do ponto de vista hegemônico, né? Porque não são hegemônicas na sociedade, mas é a ampla maioria da população, a classe trabalhadora, os negros e negras, as mulheres, são a ampla maioria do povo brasileiro. É a inclusão desta maioria na democracia e na participação política e no acesso a direitos que difere, é o principal critério para diferir quem é de esquerda e quem é de direita. Só resumindo, os 3 critérios que eu achei muito interessante é o aprofundamento das mudanças. Das mudanças numa ordem social. Uma ordem social. Segundo, este aprofundamento é para incluir mais gente, principalmente social. Aqueles que não estão participando dos direitos e da democracia. Sim. E o terceiro é a defesa da democracia e da Sim. sua ampliação. Então, eu diria aprofundamento de mudanças, inclusão social e democracia. São Certo. 3 critérios básicos para diferenciar quem é de esquerda e direita, né? Claro, eu só acrescentaria que, no caso, uma mudança progressista, a gente pode ter retrocessos, como a gente teve em vários momentos, né? Evidentemente que se trata de uma mudança no sentido de uma ideia de progresso e de ampliação de direitos, enfim. Sim. Quer dizer, conceitualmente parece bem claro, né? Então vamos ver porque no Brasil há uma confusão muito grande. Quer dizer, a gente não tem uma clareza entre os políticos, entre a cena, entre os atores políticos, né? De quem é de direita. Quer dizer, eu estou falando para o senso comum, né? A pessoa que não tem a atenção de acompanhar sempre. Quer dizer,
A gente pode dizer que existe um certo constrangimento de quem é de direita de assumir enquanto tal, e talvez exista, daí também pode haver uma das causas para essa confusão de quem é de direita e quem é de esquerda, Diogo? Veja, eu acho que sim. Inclusive, tem um trabalho muito interessante de um cientista político britânico que se chama o Timothy Power, que ele estudou as direitas pós-autoritárias e o processo de transição. E ele cita um outro autor, que é o Leôncio, eu acho que é o Leôncio Martins Rodrigues, que fez uma enquete na Assembleia Nacional pós-regime militar, na década de 80 ainda, eu acho, segunda metade da década de 80, e ele perguntava aos parlamentares onde é que eles se situavam no espectro político, se é direita, esquerda, e praticamente não houve quase nenhum deputado que se colocavam como sendo de direita, né? E ele até brinca, ele faz, não, se depender da forma como os políticos eles se colocam no campo, aí a gente é um país sem direita, né? Se depender dessa definição. Eu acho que tem vários fatores aí que, quer dizer, que fazem com que não se, ao menos no Brasil, tá? Falando no caso brasileiro, sim. que as pessoas não queiram. Isso. Quer dizer, durante muito tempo a direita foi associada a algo que era negativo. Eu não sei até que ponto seria por conta da experiência autoritária do regime militar, mas eu acho que parte da confusão é isso, é a falta por parte das elites políticas de se assumirem enquanto tal. E não é só nesse momento pós-autoritário. Quando a gente analisa, se a gente pegar, por exemplo, o século XX, são poucos os autores, os intelectuais ou os políticos que se colocam como de direita. Né? Isso é importante, o uso do vocabulário é muito importante para a definição, né? Então, a gente tem liberais, tinha antiliberais, autoritários, anticomunistas, sobretudo, né? Era a forma como eles se colocavam no jogo político, como antes, né? Ou como anticomunista ou liberal. Mas, assim, são poucos, né, os intelectuais ou os políticos que se colocavam como de direita, né? Talvez o Adonias Filho ou outro que se assumia, né? E o que é interessante, só para concluir esse pedaço da minha fala, é que a gente está agora, né, passando por um processo, vamos dizer, por uma virada, eu acho, conservadora de dimensões que não são só nacionais, e você está com uma revalorização, uma valorização dos valores da direita, né? Então, de alguns poucos anos para cá, que a gente tem observado pessoas de vários segmentos sociais que agora estão se assumindo como de direita, o que não acontecia. Manuel, como é que você vê isso? Eu concordo plenamente. Eu acho que Diogo trouxe um painel importante, né, do ponto de vista de perceber que esse fenômeno, ele não é local, ele é internacional. E a política partidária, ela foi, durante a ditadura militar, a experiência de 46, da redemocratização, ela foi destruída, não é? E o Estado militar criou dois partidos, a Arena e o MDB. Com a redemocratização, o MDB continuou, não é? E a Arena se tornou PFL, não é? Então, nessa lógica, o que era o PMDB? Eram todas as forças que, em tese, se organizavam pela redemocratização. Quem não era do PMDB vivia nos partidos clandestinos. Então, isso, de certa forma, trouxe para o amplo debate da esquerda uma certa invisibilidade, porque você precisava estar dentro do MDB, né, daquele contexto, para que você pudesse ter algum tipo de oxigênio. Sim. Isso vai transitando para a democracia, criando uma falsa ideia, não é, de que você, digamos assim, não tem divergências, que as divergências são mínimas, não é, que os debates são secundários, porque o que importa é a eficiência do Estado, que essa é um pouco a agenda da direita internacional, né? A agenda da direita internacional, nesse neoliberalismo, é a ideia de trocar os direitos sociais por uma maior eficiência do Estado. Então, tem que reduzir o Estado para trazer à sociedade, em tese, ao mercado, não é, uma maior capacidade de efetivar os lucros, não é? E, no entanto, a esquerda, com o tempo da redemocratização, vão se desagregando do MDB e construindo as experiências partidárias que vão criando um leque muito mais amplo e plural. Não é? A criação do PDT, a retomada do PDT, a retomada do PTB, a retomada
a criação do PT, a criação de outros partidos, né, do PCdoB, vejam, eles não deixaram de existir, só que não podiam existir institucionalmente porque estavam sendo pressionados pela legalidade autoritária de um regime. Assim como a direita também, que se vinculava a um determinado tipo de vínculo, né, que era a antiga Arena, mas na prática eles tinham outras concepções que vão surgindo com o processo de redemocratização. Então essa confusão, ela se deu muito em função desse bipartidarismo, que foi uma das consequências da ditadura militar, né? Então veja como é difícil no processo de transição as pessoas aceitarem a pluralidade de pensamentos, a manifestação democrática dos partidos, e como também os próprios partidos reproduzem lógicas autoritárias, não é? Porque elas também reproduzem culturas que são resultados desse processo de acumulação de poder institucional. Eduardo? Veja, eu acredito que isso é um aspecto, inclusive, estrutural da política, né? Principalmente no capitalismo. Porque, veja, o Estado capitalista necessita de uma certa teatralidade na política, né? O Marx vai utilizar um conceito que é de cena política. Porque a representação no capitalismo, ela é teatral. Exatamente. Por que ela é teatral? Porque é uma sociedade que exclui a ampla maioria da população e tem um Estado que serve para gerir os interesses de uma minoria, de quem detém os meios de produção, quem detém a propriedade. Veja, isso exige que o político não vá à cena política e diga: eu represento esta minoria. Tem um episódio curioso que foi do Bush, foi o único que uma vez, diante de empresários, dizem: muitos chamam vocês de elite, eu chamo vocês de minha base. São raros os políticos que dizem isso, claro, porque o voto depende dessa ampla maioria. Isso cria essa teatralidade. Essa teatralidade no Brasil se amplia muito pelo caráter dependente da nossa formação social. Veja, aqui é uma interferência de fora para dentro na política. Porque essa classe dominante é dependente de enormes corporações estrangeiras muito concentradas num único país, que é os Estados Unidos. Veja, isso intervém na política. Veja, aquilo que a gente chama de imperialismo na linguagem comum da política, quer dizer, a concentração de poder em poucas empresas no mundo, interfere na política, elege candidatos, financia meios de comunicação. E essa dependência da classe dominante, o caráter dependente, faz com que ela se aproprie do Estado como coisa dela. Mesmo essa teatralidade aqui, ela fica ainda mais falsa, porque a classe dominante se apropria diretamente do Estado para garantir o seu espaço de poder diante da pressão internacional. E isso cria algo que um crítico literário chamado Robert Schwartz chamou de ideias fora do lugar. O liberalismo, as ideias liberais que a gente citava agora há pouco da Revolução Francesa, elas chegam no Brasil, mas elas não encontram um chão que as realizou por completo. Os ideais republicanos de inclusão democrática, de distanciamento entre o político e os interesses privados, eles nunca se realizaram por inteiro no Brasil. E, curiosamente, a classe dominante reivindica estas ideias para afirmar o contrário delas. Isso na política a gente identifica bem. Veja, o partido que veio da Arena, que era o partido de sustentação da ditadura, na década de 80 se auto-intitula Partido da Frente Liberal. E hoje ele se auto-intitula de democratas. Veja, você tem os partidos. Veja, um princípio básico do republicanismo é a política laica, é o Estado laico. Os partidos mais ligados no Brasil, as igrejas evangélicas e pentecostais, se auto-intitulam partidos republicanos progressistas. Veja, as ideias chegam para afirmar o seu contrário. Essa teatralidade da política, ela é muito útil para confundir. É evidente que o apagar das diferenças entre direita e esquerda serve àqueles que não querem a sociedade polarizada entre projetos diferentes de mudança. E isso é ainda mais forte no Brasil por conta desse caráter dependente da classe dominante, da burguesia brasileira, do empresariado, que intervém nas campanhas e lança candidatos, participa diretamente da política e se apropria do Estado diretamente como coisa sua. E entrando então no cenário político das eleições, né? Como é que a gente pode... Onde é que estão a direita e a esquerda nesse cenário, né? São muitos candidatos, né, a presidente esse ano. Hoje, inclusive, é o dia de inscrição, né, das candidaturas.
Tem o candidato aí, Lula, que ainda, né, vai se inscrever. Inclusive, tem hoje uma movimentação grande em Brasília, né? Como é que vocês veem esse cenário, né? A gente tem Geraldo Alckmin, do PSDB, a gente vê que ele tem uma base maior, uma coligação de 9 partidos, conseguiu 45% do tempo de televisão, né? E é um grupo que se auto-intitula de centro, né? A gente pode considerar essa coligação como sendo de centro quando a gente tem, assim, quando nessa base, nessa coligação há vários partidos que têm uma agenda bem liberal ou neoliberal, né? Diogo. Olha, eu acho que a gente tem vários candidatos de direita nessas eleições, né? Não é só o Alckmin, né? Tem o Alckmin, tem o Amoedo, né? Que tá também bastante à direita. Tem o Álvaro Dias. Todos eles defendem uma agenda bastante liberal na economia, uma agenda de privatizações, com relação a questões sociais, alguns são mais ou menos conservadores, né? Jair Bolsonaro, que eu ia esquecendo quase, né? Um lapso. Então, veja... Henrique Meirelles também. Henrique Meirelles, mais um, né? Então, são vários candidatos que estão claramente situados à direita, porque é importante a gente lembrar que no momento em que o PSDB é criado, então em 88 ele sai do PMDB, que há pouco tempo vinha da oposição ao regime, né? Então o MDB vira o PMDB, né? E o PSDB é criado, se eu não me engano, em 88, eu acho. Então há uma dissidência que forma o PSDB que a princípio reivindicava, né, uma agenda da social-democracia europeia, ou da terceira via e tal, que não era particularmente de direita, né? E eu acho que justamente o conflito político, essa polarização com o PT acabou jogando eles claramente no campo político, né? A aliança com o PFL na época, o Democratas hoje. Dentro do PSDB, eu acho que a gente tem pessoas mais à direita do que outras. Eu acho que Geraldo Alckmin, entre eles, é uma pessoa que está particularmente à direita, uma pessoa bastante liberal, e é importante, talvez, que é importante não passar desapercebido, é a escolha da vice, né? Quer dizer, muitos comentaristas políticos insistiram muito na questão da estratégia eleitoral ao escolher uma pessoa do sul do país, mas a gente não pode esquecer que, ideologicamente, a Ana Amélia é uma pessoa que está muito à direita, né? Foi casada com o senador biônico da época do regime militar e que, ao longo da carreira dela, né, como jornalista, sempre defendeu posições bastante à direita. Foi uma das grandes críticas, inclusive ela chegou a felicitar, quando a caravana de Lula foi atacada a pedras e tiros, ela chegou a parabenizar essas pessoas. Então, ideologicamente, é uma pessoa que está muito à direita. E esse centro, todo mundo sabe que não é um centro, né? Quer dizer, é um conjunto de partidos fisiológicos que se denominou de centrão, ou centro, na verdade passou a se chamar de centrão, e agora está tentando falar de um centro democrático. Então a gente vê também como as definições elas são bastante importantes. Então estão tentando empurrar isso goela abaixo de um centro democrático, que a gente sabe que não é, que é um centro fisiológico, onde um conjunto de partidos fisiológicos, né, que a gente sabe que vão aderir a qualquer governo que ganhar, mas que são formados majoritariamente por políticos conservadores. Então, há nessa união com o Alckmin não só uma questão de estratégia, mas me parece uma afinidade também ideológica. Bom, depois a gente pode eventualmente falar dos outros. Na prática, Eduardo, quando a gente vamos dar concretude também quando a gente fala de direita e esquerda, na prática a direita defende reforma trabalhista, reforma da Previdência, não é? Veja, se a gente está falando sempre de mudança, inclusão, democracia, na conjuntura atual, acho que existe um critério básico, né, para saber de quem é direita ou esquerda. Houve uma ruptura da democracia em 2016. Veja, as eleições livres e democráticas foram interrompidas. Veja, houve um golpe no país aonde o vice assume o programa que era o inverso daquele que as eleições que a população elegeu em 2014. Veja, e isso é o critério central. Por que esse critério é central? Porque é este golpe, esta interrupção da democracia que tem implementado uma agenda de retrocessos sociais. Veja, se a mudança que a gente quer é de inclusão, ainda que a gente possa ter críticas às inclusões que foram feitas
pelos governos democráticos de 2003 até 2016, veja, aquela agenda era uma agenda de inclusão. Veja, é isso que tem sido retirado da pauta. Quer dizer, a reforma trabalhista é uma reforma para retirar direitos. A reforma da Previdência é uma reforma para extinguir um direito conquistado. As privatizações e o enorme programa de privatizações é um programa para entregar patrimônio nacional para esse capital estrangeiro que eu citei. Veja, esta agenda de retrocessos e o golpe é um critério central para saber a divisão entre direita e esquerda. Não só a votação lá em 2016, mas isso que você diz, as votações nesse conjunto de reformas, né? Vejam que isso já nos identifica que nós temos poucas candidaturas situadas à esquerda do espectro político, poucas importantes. Uma delas está presa em Curitiba, né? Está presa na Polícia Federal, lutando pelo direito de ser candidatas. Outras, como a candidatura de Boulos, vocacionam também um ideal de esquerda. Há uma candidatura, que é a de Ciro Gomes, que resgata um pouco do programa neodesenvolvimentista desses anos do PT, inclusive das alianças. A vice não é uma pessoa, na minha opinião, de esquerda, que é Cátia Abreu, não é alguém que defende mudanças profundas de inclusão, mas que participou daqueles governos e do projeto de desenvolvimento que eles tinham. Então é uma candidatura que talvez se situe aí na centro-esquerda, mas que dialoga com um programa de desenvolvimento com alguma inclusão, mas as outras candidaturas dificilmente dialogam com isso. Eu não estou citando Manuela porque ela compõe agora a chapa de Lula, né? Veja, não é ocasional a quantidade e a multiplicação das candidaturas de direita. É curioso, a direita é muito mais unificada no Brasil do que se imagina. É intencional essa multiplicação de candidaturas. Alguém brincava outro dia, olhe para o seu amor como Henrique Meirelles olhava para Geraldo Alckmin no debate da Band, né? E assim como Álvaro Dias, não tem nenhuma, já uma enorme identidade entre esses três. Veja, esses três representam o mesmo projeto. Por que sair fracionados? Justamente, primeiro porque houve uma dificuldade à direita do espectro de encontrar essa candidatura ideal que crescesse. Hoje ela é, na minha opinião, a candidatura de Alckmin. Mas também porque esta confusão à direita, esta diversidade à direita, ajuda a deslocar o debate para a direita. E há uma outra funcionalidade. Veja, a direita na França testou uma tática muito curiosa nas últimas eleições. Vocês sabem que na França há uma candidatura de extrema direita que se repete várias vezes nas eleições, que é da Marine Le Pen. Sim. Que eu diria que é a versão francesa do Bolsonaro. Ela tem defesas anti-imigração, mas defesas altamente conservadoras, de um nacionalismo conservador. Essa candidatura é inflada sempre, até perto das eleições, e desinflada quando chega nas eleições. Veja, o Macron se elegeu na França nessa tática. Você infla uma candidatura de extrema-direita para fazer com que a candidatura de direita com programa liberal pareça uma opção palatável mesmo a setores progressistas da sociedade. Essa, para mim, tem muito a ver com a tática. É claro que o Bolsonaro tem uma outra função, manter coeso uma base, né, do extremo conservadorismo que tem atuado de forma militante na conjuntura política. Mas é curioso, quanto mais ele decresce nas intenções de voto, mais a mídia dá espaço para ele. E, curiosamente, o Alckmin tem ficado com um campo muito aberto para construir sua candidatura, porque ele não é o alvo. Inclusive, as redes sociais, elas reagem à mídia e batem diretamente nessa candidatura de Bolsonaro. Mas, na minha opinião, a direita tem se agrupado em torno dessa candidatura a Alckmin. É muito provável que o segundo turno das eleições repita, né, a polarização entre o neoliberalismo representado pelo PSDB e um programa de reformas democráticas que o PT representa desde a década de 80, né? É bem possível. Vamos aprofundar ainda mais depois do intervalo. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Programa Fora da Curva. Legal. Análise crítica de assuntos do interesse público. Cultura
pop, entrevistas, debates e muita música no programa O Grito FM. A cada semana, o entrevistado da cena pernambucana bate um papo descontraído com os jornalistas da revista O Grito. E tem ainda dicas de lançamentos, shows e reportagens especiais. Todas as quintas, às 8h, aqui na Universitária FM, a sua rádio pública. Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Frevo, Patrimônio Cultural da Humanidade. Agora de segunda a quinta, a 1h30 na Universitária FM. Produção e apresentação, Hugo Martins. Este som lhe incomoda? O alarme quebrado do seu carro também pode incomodar muita gente. Conheça seus direitos e deveres com o som que você produz. Acesse somsimbarulhonão.com.br, leia a cartilha e colabore para diminuir a poluição sonora. Uma campanha educativa do Ministério Público de Pernambuco. Apoio Universitária FM 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Olá, estamos de volta com o programa Fora da Curva, que hoje pergunta: onde estão esquerda e direita nestas eleições? Estamos com o advogado e coordenador da Cátedra de Direitos Humanos do Helder Câmara, da Unicap, Manuel Matos, com o professor de Ciência Política, de Teoria Política, Diogo Cunha, da UFPE, e com o integrante da Frente Brasil Popular, Eduardo Mara. Manuel, como a gente estava conversando há pouco, né? Você gostaria de acrescentar essa questão esse quadro também, essas regras do jogo não dificultam também essa questão de direita e esquerda, porque assim, as coligações parece que se fazem mais pela estratégia de ganhar as eleições do que pelos princípios ideológicos, não é? A regra do processo eleitoral não é a regra da luta cotidiana que você, digamos assim, engendra a política. Por isso que o processo eleitoral, ele é tão desencantador, né, para o ouvinte, né? Ele é tão desinteressado nesse processo, porque ele não percebe coerência, ele não entende as identidades e as coligações, ele vê as coligações como sendo espúrias, porque você tem posições ideológicas antagônicas que se juntam em torno de um projeto que é meramente eleitoral. Terminou o processo eleitoral, essas alianças se dissolvem, não é? Eu diria que, inclusive, complementando o que foi dito antes por Eduardo, eu acho que nós temos nessas eleições a clara falência do golpe de 16, né? Quer dizer, quem apostou no projeto do impeachment de Dilma, né, apostou na perspectiva de que o Brasil iria dar certo, que eu vou afastar uma presidente, né, que praticou uma pedalada fiscal, algo que até hoje juridicamente é discutível, né? E, enfim, e o que se vê hoje é o resultado de um governo que flagrantemente destruiu o país em vários aspectos, né? O Palácio Planalto virou um balcão de negócio. O Temer tentou e conseguiu criar um sindicato dentro do parlamento para evitar que ele fosse denunciado por 2 vezes pelo Ministério Público, né? Quer dizer, o país vive um caos político, administrativo e econômico nunca visto nesse país. Então, você tinha nos debates que vem acontecendo, os candidatos, inclusive de outros setores, né? Se colocando no lugar até de serem ministros de Lula, de terem um diálogo com Lula, não é? Então, é muito interessante como este candidato, que está sendo impedido de ser candidato por conta de uma circunstância eleitoral e jurídica, esse candidato vai definir as eleições. A força as de eleições Lula, são definidas com a presença ou não dele, não é? Né? É incrível, por conta de um projeto que não consegue justificar para a sociedade o teto dos gastos. Como é que você vai ter? Você precisa de saúde, você precisa de educação, mas você não vai ter. Esses serviços nos próximos 20 anos serão congelados. Então, é um projeto suicida para a população. Então, a população naturalmente percebe
E, claro, ela talvez na lógica eleitoral não tanto, né? Porque as propagandas eleitorais, elas são camufladas por marketing político. Existe toda uma forma de maquiar resultados e estatísticas que fazem com que determinadas pessoas que não defendem, digamos, agendas que são coletivizadoras e democratizadoras, como sendo grandes democratas, né? Com pessoas que pairam, inclusive, na beira da defesa da ética, né? Diogo, você queria complementar? Na verdade, antes de eu comentar esse tópico, eu ia só fazer um gancho com a fala do Eduardo, com relação especificamente à candidatura do Meirelles, que é muito, é muito interessante. Quer dizer, uma pessoa que, bom, a gente sabe, né, a trajetória do Meirelles, né, que faz muito tempo que ele tem um desejo de ser presidente da República, isso, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que tem muito pouco, quer dizer, quase uma pouquíssima popularidade. Eu acho que ele está girando em torno de 1% dos votos, não vai ter dinheiro do partido para fazer a campanha dele, quer dizer, pro MDB foi ótimo, ter alguém que defenda, né, esse governo, mas com relação, isso que é interessante, é uma pessoa que vai financiar a própria campanha, né, o autofinanciamento é permitido, né, todo mundo sabe que o Meirelles é um milionário, né, e a gente se pergunta por que exatamente? E o que muitos analistas e comentadores comentam é que certamente essa é uma campanha que visa a ajudar o Alckmin. Quer dizer, agora com o Meirelles, Alckmin tem alguém para dizer, olha, eu não sou Temer, a continuidade de Temer não sou eu, é o Henrique Meirelles. Então, com relação a esse segundo tópico, eu acho que como você falou, assim, os atores políticos, eles jogam segundo as regras do jogo, né? E eles precisam, né, de um apoio parlamentar, então eles precisam fazer coligações, né? Todo mundo, bom, é interessante na entrevista do Geraldo Alckmin na Globo News, né, e que os primeiros 45 minutos, né, tentaram de alguma forma, com cuidado, colocar ele contra a parede, dizendo, olha, como é que você vai propor mudança se quem lhe apoia justamente uma bancada que iria eventualmente se prejudicar com essas mudanças? Ele tentou se defender da maneira que pôde, mas ele falou algo que é verdadeiro. Ele fez, olha, eu preciso, assim, todos procuraram esse centro democrático, segundo as palavras dele, todos procuraram, eles vieram até mim, eu não posso fazer diferente para governar, vou precisar desse apoio que eu vou tentar, né, daqui para frente mudar isso. E é provável que isso se atenue um pouco com a mini reforma que foi feita aqui, né, que vai ter, que proibiu as coligações proporcionais e com a cláusula também de um número mínimo para as próximas eleições. Então, talvez isso se atenue, mas até então esses atores, eles são obrigados a jogar segundo as regras do jogo, o que naturalmente vai contribuir para dificultar essa compreensão essa distinção entre direita e esquerda. A reforma política é uma das reformas mais urgentes, né? Já teve uma parte, mas essa reforma que aconteceu ainda não tem impacto nessa eleição de agora, né? Quer dizer, por exemplo, a questão das coligações vai ser válida a partir da próxima eleição, né? Então é provável que diminua o número de partidos, né? E é isso. Então, certamente haverá alguma mudança nas próximas eleições. Né? O que tem se proposto mexe muito pouco no sistema político, né? Ele mexe em regras eleitorais. Mas o sistema político que a gente herdou da ditadura, ele cria duas coisas que induzem muito a essa pragmática eleitoral sem projeto. A primeira delas é mais recente, mas eu coloco por primeiro, é o peso da imprensa, da grande mídia, do tempo de TV e do poder do dinheiro, o financiamento. Então, veja, o tamanho das coligações influi no seu tempo de TV e influi no financiamento da campanha. Isso é a primeira coisa. Mas a segunda, aí é um aspecto herdado mesmo da ditadura, que transformou o parlamento numa forma de expressão das oligarquias. Então vejam que o MDB na década de 80, na conjuntura de redemocratização, é assaltado por essas oligarquias que se transferem para dentro do MDB para justamente vestir a roupagem democrática, as ideias fora do lugar, né? Então, veja, qualquer um, como o professor estava dizendo, todo mundo tem que procurar esse centro para poder governar. Procurar esse centro é fazer com que você unifique em torno do seu projeto e ceda aos interesses destes grupos econômicos que estão nesses partidos fisiológicos e nesse centro. Então, isso que torna difícil. Como é que a gente faria, então,
para romper essa matemática. A única forma é acrescentar na disputa política uma força que está fora dela, que é o povo organizado, que são organizações da sociedade civil vinculadas ao projeto de mudança, mas que não se expressam somente por dentro das regras eleitorais. Que a pressão social, que são formas, inclusive que a Constituinte de 88, ela delegou, mas que não são utilizadas, de plebiscito, referendos, né, com a ideia de uma Constituinte feita pela população. Veja, essas ideias são muito centrais, porque elas incluem uma outra força que está fora da política. Isso tem sido pouco considerado mesmo pela esquerda para pensar alianças nos estados, que é a coesão dessa base organizada. Porque, inclusive, ela contrabalanceia numa campanha eleitoral o poder do dinheiro. Como é que você elege candidaturas de esquerda se elas, para manterem coerência, tem que diminuir alianças com setores que comprometem seu projeto? É gente na rua fazendo campanha, diálogo direto, são instrumentos que as próprias organizações populares forjam na sua luta. Isso tem sido difícil porque a nossa força também diminuiu no neoliberalismo. Tanto a força dos sindicatos quanto a força dos movimentos populares, ela vai diminuindo. Isso também empurra as organizações eleitorais para essa pragmática eleitoral. Um último detalhe, nesse ano há esse elemento pedagógico, que é a candidatura de Lula. Por que ele é um elemento pedagógico? Porque ele é um elemento de denúncia do que aconteceu em 2016 e porque essa polarização da sociedade, ela é positiva do ponto de vista da política, porque ela induz mais a projetos. Não é à toa que a esquerda se apresenta de forma mais nítida nas eleições esse ano e a direita se apresenta de forma fluida, mas muito nítida. É fácil perceber a diferença destas duas bancadas na eleição. Isso é positivo, e isso é positivo porque o povo começa a entender que há uma polarização de projetos, porque sente na própria pele o resultado do projeto que está sendo implementado pelo governo atual. Em relação justamente à candidatura de Lula, como é que vocês avaliam a situação? Hoje é o dia da inscrição, né, Manuel? Como é que você avalia, acha possível? Ele vai ser candidato, não vai ser? A nossa Constituição garante o direito de inscrição. Não existe a possibilidade de você negar a inscrição de Lula. Então, agora, é uma inscrição que no Supremo Tribunal Eleitoral, que no contexto do direito eleitoral é a única instância, o TSE, que é quem registra as candidaturas para presidente da República. Então, no âmbito do TSE, se usa o jargão de que é uma candidatura chapada, ou seja, a inegibilidade de Lula, ela é flagrante, por conta do transitado julgado na segunda instância, né? E a lei da ficha limpa declara que no seu item que coloca os critérios de elegibilidade e o fato de ser condenado por um órgão colegiado. Então, isso faz com que a candidatura de Lula se inscreva. Ele tem um prazo de 3 dias, certamente, para que de ofício um ministro venha a propor, né, ou um dos legitimados, os partidos políticos, as convenções que se formam, isso na regra normal. Eles vão propor impugnar a inscrição, né, de um candidato X, que por acaso pode ser Lula. Se isso acontecer, tem um prazo de 3 dias para que haja recurso, os advogados de Lula vão recorrer, e isso, essa judicialização da inscrição deverá chegar ao final do mês, né? Os próximos 15 dias vai repercutir nesse contexto jurídico. No final, certamente Lula será declarado inelegível, dentro das narrativas desse golpe, né? Porque quem está no Supremo são os mesmos que operaram e legitimaram um processo de impeachment que todos nós já sabemos foi totalmente baseado em fatos que sequer se sustentam juridicamente. Mas, enfim, a candidatura se tornando inelegível, surge a alternativa da chapa Haddad e Manuela, que é essa que se colocou dentro do processo de substituição automática à candidatura. Lula poderá fazer campanha? Sim. Ele pode se manifestar por cartas, ele pode gravar um vídeo, isso tudo depende da juíza, né, que coordena a execução penal, porque o juiz Sérgio Moro era juiz de uma fase do processo. Sim. Terminou o prazo da sentença, quem executa é outro juiz, que no caso é uma juíza, né? O que tem acontecido no Brasil é que o juiz da Vara Federal de Curitiba, no caso Moro, tem atuado como juiz da execução penal, uma coisa que não está dentro da tradição jurídica da execução penal. Então, em tese, Lula não será, me parece, liberto, né? Ele não vai participar fisicamente dos atos de campanha, acho pouco provável, mas
participará em cartas, manifestações, vídeos, certamente, e a imagem de Lula, que sim, sem dúvida nenhuma é a imagem mais forte que existe nesse processo eleitoral. É a primeira vez que nós temos uma pessoa em tese presa que tem uma força eleitoral como tem Lula. Então isso é um fenômeno político recente, né? Sim. Porque geralmente as pessoas presas ou até meramente acusadas na política, elas são pulverizadas, elas desaparecem da cena política. É o caso de Aécio, né? Ele virou pó, né? Bastou ter uma denúncia, bastou ter um indício que ele recebeu propina, que ele desapareceu. Parece até que nem candidato a deputado vai ser. Tem uma discussão lá em Minas se ele vai ser ou não candidato a deputado. Isso o principal senador que tinha um discurso na tribuna do Senado agressivo pela ética e tal. Então a desmoralização foi total, né? Outros governadores que foram acusados em Lava Jato estão presos, não existe ninguém na porta pedindo para que essa pessoa seja solta ou que essa pessoa exista aí uma conspiração ou pelo menos indícios de ilegalidade no processo delas, né? No caso de Lula, nós temos hoje companheiros em greve de fome, né? Lutando pelo Estado de Direito. Eu acho que essa campanha ela tem que trazer para o campo da esquerda, e isso é muito importante o que você afirmava, né, Eduardo Diogo também, é a luta pelo Estado Democrático de Direito. Eu acho que essa campanha pode representar, e o ouvinte precisa estar atento a isso, há uma necessidade de recompor a nossa democracia, né? Nós temos uma democracia flagrantemente tutelada por segmentos militares, né? E que querem voltar ao poder com um interesse que é uma agenda extremamente conservadora às garantias fundamentais, né? Mínimas, né? Eu acho que esse momento é um momento muito maior, né? Que é o processo eleitoral, acho que vai garantir, ou deverá garantir, a retomada de um processo democrático que nasce na Constituição de 88. Senão, a gente pode ter um processo, inclusive, de aventuras autoritárias que podem ensejar até a ruptura da democracia. E por isso o voto é tão importante para impedir que isso aconteça. Diogo, como é que você avalia essa questão de Lula? E já vou incluir também outra pergunta, que é o PSB, né? O PT fez uma coligação com o PSB, mas o PSB anunciou neutralidade na disputa para presidente. E a gente sabe que neutralidade não existe, só existe na fala, mas na prática ela não existe. Então, o que é que significa essa neutralidade? Que posicionamento é esse, né, do PSB? Como é que está esse partido nesse cenário eleitoral? Bom, com relação a Lula, o que eu acho, o que eu tenho lido entre a maior parte dos comentaristas, dos analistas políticos é que, e dos juristas, enfim, é que ele não vai ser candidato, ele não vai conseguir ser o candidato. Então isso é algo que está, entre aspas, resolvido, assim, enfim. Então a questão que se coloca, na verdade, é a questão do lado da esquerda, evidentemente, mas a questão da estratégia, então, do PT. E aí me parece que há uma divergência, quer dizer, os comentaristas me parecem mais divididos entre si, a estratégia de tentar impor essa candidatura até o limite válida ou não para a própria esquerda, né? E muitos argumentam que é extremamente arriscado, porque, quer dizer, na medida que ele empurra isso até o limite, né? No momento em que essa candidatura ela for negada, a gente não sabe, é muito difícil medir a capacidade de transferência de votos de uma pessoa que vai estar presa, né? Então, a transferência do voto ela não é tão automática assim, é o que os analistas dizem, né? Claro, há uma porcentagem que automaticamente adere a Lula. Eu não sei de quanto, se é 10%. No caso, Haddad, né? No caso, perdão, exatamente, obrigado. No caso, Haddad, quer dizer, mas não se sabe, quer dizer, a medida dessa transferência, e isso que pode ser arriscado. Talvez, né, o que muitos argumentam é arriscado, porque a gente não se sabe, né, se ele vai, em tão pouco tempo, conseguir transferir tantos votos. Bom, outras pessoas acham que a estratégia é correta, isso tem que ser feito, e inclusive, curiosamente, uma colunista hoje do Valor Econômico, que é bastante
petista, e me parece bastante, entre os colunistas do Valor, né, que é a Rosângela Bita, eu acho que é o nome dela, e que ela escreveu hoje uma coluna bastante raivosa, dizendo que essa situação de Lula tinha que ter sido resolvida logo, porque isso, né, vai que a foto de Lula aparece na urna eletrônica e depois é negado, pode gerar o que é que isso pode gerar, então que Lula depois ia ter que assumir os custos disso. Então foi um artigo particularmente agressivo vindo de uma pessoa do campo conservador, o que pode indicar que talvez a estratégia de Lula para ele e para o campo da esquerda estejam corretas, né? Bom, isso a gente só vai saber no final. Com relação ao PSB, que é um partido historicamente que fez parte do campo progressista, né, e que de alguns anos para cá, particularmente a partir das últimas eleições, se deslocou mais para o centro, fez alianças com a direita, né? Quer dizer, em São Paulo, por exemplo, o vice de Alckmin, que é muito ligado ao PSDB, e a Alckmin é do PSB. Então, eu acho que essa neutralidade, na verdade, vamos dizer, a forma que eles encontraram de não se comprometer com um campo ou outro, esperar, né, os fatos se desenrolarem para ver depois como é que eles se definem, né? Quer dizer, me parece que é isso. Eduardo? Veja, há um enfrentamento que está colocado nessas eleições, veja, que é o enfrentamento pela manutenção das medidas regressivas deste governo ilegítimo de um lado, e o enfrentamento por sua revogação do outro, é um enfrentamento de médio e longo prazo, no qual as eleições atuais são um episódio central para ambos os campos. Veja, esse entendimento é importante, porque a polarização da sociedade permite construir força dos dois lados para esse enfrentamento que vai se dar também depois das eleições. Imagine, mesmo que os setores à esquerda elejam o presidente da República, eles terão que lidar com uma série de medidas que blindam o Estado contra qualquer tipo de mudança. Veja como o projeto do golpe foi arquitetado. Ele foi arquitetado para, mesmo que se eleja um candidato progressista, o Estado esteja blindado. Ou seja, romper isso vai depender da construção de força. Por isso que eu avalio a estratégia do PT de manutenção da candidatura Lula como positiva. Veja, isso aconteceu, eu não vou lembrar o candidato que veio, até porque é bem isso mesmo. No peronismo na Argentina houve um episódio muito semelhante. O Perón foi acusado de um crime de responsabilidade também, de corrupção, e ele não podia ser candidato. E ele fez a sua campanha com uma outra candidatura, que eu não me lembro o nome, que se elegeu e fez um governo, inclusive, à esquerda do Perón. Veja, isso é possível nas eleições, mas desde que se mantenha a polarização. Estou falando de polarização ideológica. O Lula é o principal elemento dessa polarização ideológica. Acredito que a estratégia de vincular Haddad desde agora à figura do Lula é uma estratégia importante, né? Porque a ideia é que Lula é o candidato. Esta é a ideia central. E ela é pedagógica. O candidato está sendo impedido de ser candidato. Ela é pedagógica para os setores da esquerda. Então, acho que isso é uma estratégia. É claro que existem perigos nessa estratégia, mas a transferência de voto depende em grande medida de você ter gente organizada em torno disso. Veja, a candidatura de Lula não está sendo registrada só de forma protocolar, né? Já foi citado aqui, nós estamos com uma greve de fome de 6 companheiros e companheiras em Brasília, e ao mesmo tempo nós temos uma marcha com 5 colunas chegando até Brasília para um grande ato para fazer isso. Veja, esse tipo de pressão sinaliza que a disputa que está em curso depende de algo mais só do que as regras do jogo eleitoral. Acho que este é um elemento importante e que é novo, porque essa eleição é atípica, ela se dá dentro de uma ruptura da democracia formal como a gente vinha desde 1989 no Brasil. E a mídia, como é que vocês veem a cobertura da mídia desse processo eleitoral? A gente está chegando ao final, já é a última pergunta, então peço que cada um fale resumidamente. A mídia, como sempre, ela é despolitizadora, não é? Ela não ajuda a fazer como no programa, não é? Por isso que é tão importante esse espaço, a uma reflexão crítica, reflexiva, que faça com que os pontos sejam analisados não a partir do interesse do establishment, não é? Comercial daquela mídia que direciona aquele tipo de programa, não é? Então eu acho que a gente precisa realmente ter nas redes sociais, que ao mesmo tempo é paradoxo, né? Não necessariamente as redes sociais vinculam coisas boas, elas também podem vincular notícias falsas, né? O fake news. Então
é um momento de disputa, né, na sociedade, onde também a grande mídia, como são corporações, colaboram para o jogo financeiro das suas apostas, né? Agora, se eu não me engano, Bolsonaro já fez uma ameaça à Globo, né? Ele disse, efetivamente, um determinado comentarista disse que ele vai repartir, ganhando a eleição, vai repartir o recurso do Estado proporcionalmente à mídia que o governo tem. Então, ele vai criar novos critérios, que é como eu disse, não são critérios legais, são critérios do interesse dele a partir do rei que ele quer ser como presidente da República. Então, isso é um perigo eminente, né? Então, a gente precisa efetivamente perceber o que uma democracia representa, né? E lembrar que em Recife, particularmente, um preso já foi candidato, um preso na história do Recife muito importante, que é José Mariano. E em função da sua luta abolicionista, estava preso e ganhou, porque o povo lhe deu o mandato, porque ele era um abolicionista. A prisão dele era uma perseguição contra as ideias de liberdade. E ele foi eleito e hoje é um grande mito na história do Recife, porque foi realmente um grande jornalista, uma figura que defendeu por liberdades. E as corporações não deixavam que ele fosse candidato. Então vejo que na história do Recife, na história libertária do Recife, tem personagens que, como Lula, representam as ideias do futuro, né? Como, por exemplo, a liberdade de todos os escravos, né? Que hoje ninguém discute a importância, ao mesmo tempo nega os seus vínculos com a escravidão, né? Com a oligarquia que um dia escravizou uma parte da população, né? Agradeço sua participação, Manuel. Professor da Universidade Católica e coordenador da Cátedra de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Obrigado. Eduardo Mara. Veja, sobre a mídia, é curioso, porque a mídia no Brasil tem candidato. Se dá com os meios de comunicação algo semelhante ao que eu descrevi em relação ao Estado, né? As famílias poderosas, as oligarquias se apropriam da mídia. Então a mídia no Brasil não só tem candidato, como os candidatos são donos da mídia, né? Você vê isso com as rádios, TVs, jornais, que em alguns estados são concentrados numa única família, e essa família é uma família que também comanda a política nos estados. É assim na Bahia, é assim no Maranhão, é assim em vários estados, no Pará e assim por diante. Então, veja, este é um diferenciador no Brasil, porque os grandes monopólios de comunicação, eles forjam candidatos, eles ajudam a construir a imagem de candidatos que os favorecem. Então, esse é um detalhe que também valoriza a importância de ter veículos de comunicação alternativos e populares, como é este veículo aqui, como é o Brasil de Fato, como é uma série de outras agências importantes na disputa de valores na sociedade, porque aí você vincula um outro polo da contradição. A mídia, assim como o Estado, nunca foi imparcial, né? Ok, obrigada, Eduardo. Quer dizer mais alguma coisinha bem rapidamente? Não, por fim, só agradecer essa chance justamente de analisar o que é direita e esquerda e retomar o debate sobre projetos no país. São poucos os programas que fazem isso. Obrigada, Eduardo Mara. Ele é doutor em Serviço Social e da coordenação da Frente Brasil Popular. E Diogo? Bom, muito rapidamente, sobre a mídia, a grande mídia. Eu acho que a grande mídia está sendo a grande mídia. A gente sabe, como foi dito, são corporações que pertencem a um grupo muito restrito de famílias, que a gente sabe que sempre tiveram seus candidatos. Que, inclusive, recentemente um amigo meu fez, talvez, para a esquerda, a vitória de Alckmin talvez seja pior para a esquerda do que a vitória de um Bolsonaro, por exemplo, porque Bolsonaro, pelo menos, ele racharia um pouco a direita, enquanto com Alckmin a gente teria, então, realmente uma composição de forças enormes, inclusive a mídia. Por isso que eu citei esse exemplo, né? Então, dizer isso e então lembrar justamente da importância da luta pela democratização dos meios de comunicação aqui, né? E com isso eu termino. Obrigada. Diogo Cunha é professor de Teoria Política da UFPE. Bom, a gente vai ficando por aqui. Este programa foi produzido por mim, Paula Reis, por Guilherme Falcão. Nas redes sociais, Nath Cruz, Larissa Evelyn e Gabriela Lázaro. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. Amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha e coordenação de Ivana Festini com o tema De que adianta votar? Uma boa tarde. O
programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.